Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na Rádio CDN. Eu sou a jornalista Camila Cunha. O nosso programa hoje conta com a técnica do Gabriel Serve Prado, na técnica da TV Thomas Pipe e na produção Eduarda Paz. Na próxima hora nós te convidamos a conhecer um pouco mais sobre algumas das personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação de Santa Maria e também da região. Além da Rádio CDN, você pode nos acompanhar também pela TV Diário, no canal 26 ou 526 da NET e também no canal do YouTube do Jornal Diário de Santa Maria. E para falar um pouquinho mais sobre o nosso entrevistado de hoje, a gente volta para o ano de 1976. Vamos aos fatos no mundo. Neste ano, cápsulas são lançadas na superfície de Marte. É realizada a 21ª edição dos Jogos Olímpicos na cidade de Montreal, no Canadá. No Brasil, este é o ano da inauguração do Museu Carmen Miranda, no Rio de Janeiro. E também é regulamentada a propaganda eleitoral na rádio e na TV. Em Santa Maria, neste ano, teve a fundação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Júlio do Canto e também é fundado o jornal Expresso em Santa Maria. Neste ano é o ano da primeira aula inaugural do primeiro curso de arquivologia do Brasil na Universidade Federal de Santa Maria. Faleceram neste ano Roberto Barbosa Ribas, maestro santamariense, e também Juscelino Kubitschek, 21º presidente do Brasil, e também o 24º presidente do Brasil, João Goulart. Neste ano nasceu Wagner Moura, ator brasileiro, também a cantora brasileira gospel Aline Barros e o cantor de pagode brasileiro Alexandre Pires. E no dia 19 de outubro de 1976, nasceu o nosso convidado de hoje, Ricardo dos Santos Paim. Ricardo, seja bem-vindo ao DNA. Prazer te ter aqui. Que é isso? Olha, você falou em Alexandre Pires e falou em Wagner Moura. Sou quase eu. É quase eu, entendeu? Só isso que aí o pessoal já pode entender quem é. Eu era pra ter, inclusive eu era pra ter 1,90 m e estar numa Olimpíada, né? Mas aí eu abatumei, né? Não deu certo. Não, mas é um projeto que ficou no... Mas são pessoas marcantes desse ano, né? Isso aí é inegável. Ricardo, a produção fez um pequeno resuminho aqui e eu vou ler ele, daí depois tu me conta se é mais ou menos assim pra gente falar sobre a tua trajetória. Tá. Pode ser? O Ricardo nasceu e foi criado em Cruz Alta, filho do João Volney Paim e da Joanita Nilceia dos Santos Paim. Tem as irmãs Cristiane e Cláudia. Aos 14 anos se mudou de Cruz Alta para ir estudar no Colégio Agrícola de São Vicente do Sul. Em 91, aos 19 anos, foi para a base aérea de Santa Maria, permanecendo por 4 anos. Nesse período fez aulas de jazz, balé e street dance. Em 1999, é aprovado no vestibular em artes cênicas na Universidade Federal de Santa Maria, onde conheceu o amor da sua vida, a Patrícia Garcia. Quem ainda não identificou agora vai identificar. É um problema, é colado, entendeu? A também atriz que também já esteve aqui no DNA. Olha, são poucas vezes que a gente tem a honra de entrevistar e fazer a trajetória de um casal. Isso é nepotismo, isso não pode. Já tá reivindicando. Não, feitos por merecer trajetórias muito bonitas e trajetórias que se cruzam, e a gente vai conversar sobre isso. Em paralelo ao curso, realizou diversas atividades na área cultural em parceria com vários colegas e amigos, os quais se tornaram influência direta nas escolhas da sua profissão artística. Ricardo dirige e atua hoje como personagem Vô Venâncio. É comunicativo, gosta de falar, conversar, dialogar, discutir, sobretudo gosta de gente, motivo pelo qual vive a profissão. Cresceu com esporte, por isso nutre essa necessidade de fazer, assistir e se informar sobre as mais variadas modalidades. Nutre uma paixão por política, motivo de boas discussões quase que diárias. A comida favorita pode ser respondida com uma pergunta bem simples: tem carne? E aí está. Resolveu tá tudo certo. Ricardo, vamos voltar nesse tempo, vamos lá para Cruz Alta. O que tu nos conta da tua infância? Como que era essa época? Olha, a infância que eu gostaria que toda criança tivesse, assim, sem tirar nem pôr, porque eu estudei em boas escolas públicas, minha vida inteira foi no ensino público afora o ensino, né, você tinha uma liberdade naquela época de ir pra rua, e era a turma de rua. Você é o dedão que tu perdia, né? Destroncar um dedão, só quem destroncou para saber.
Né? Coisa que hoje é mais difícil, essa infância dele. É difícil. E a liberdade também de não ter uma preocupação, né? Inclusive dos pais na época, né? Haveria de ter, né? Mas a gente não era tolhido nesse sentido. Brincava de tudo, né? Ou às vezes brincava sozinho, mas era difícil, porque eu sempre tive uma irmã mais velha, né? Então ela sempre acabava me ajudando nessa hora, né? E Ricardo, nessa época já existia algum traço artístico? Já se percebia alguma coisa para esse lado das artes? Olha, eu fui ter algo mais eu já fiz esse raciocínio, né? Depois de passar de um tempo assim dentro do próprio curso de cênicas, aí eu vou fazer um raciocínio sim, acho que quando eu troquei de colégio, na 5ª série, com a poesia, porque dentro da escola tinha um concurso de poesias e os professores estimulavam, e aí fui escrever e tal, e saiu um livro e todo mundo tinha que declamar, e aí eu curti essa coisa de estar na frente. Ok, mas foi assim estanque. Tive também uma oportunidade de fazer espetáculo teatral numa outra escola, o personagem do Veríssimo, Elefante de Basílio e tal, mas assim, coisas curtas. Ok, experimentações, né? Passado um tempo, já fora de Cruz Alta, né? Porque aí a mãe e pai pensavam nesse sentido, assim, o que você vai fazer? Né? Minha irmã mais madura, ela queria vir para Santa Maria, né? Estudar vestibular e tal. E eu não sabia nem sabia para onde é que eu ia, né? Assim, existia uma possibilidade que era fazer um magistério, como um ensino médio, ou um técnico em contabilidade, talvez fosse isso. E eu tinha um ex-colega da minha irmã que já estava em São Vicente. Ele já estava no 3º ano do ensino médio. E a mãe dele foi a professora de uns 3 anos consecutivos de matemática, uma pessoa maravilhosa, Marli. E ela disse, olha, conversou com a mãe, vale a pena, só que é pra história. Teu filho vai sair de casa cedo, né? Há um sofrimento aí, né? Claro. Então, aí que dá o problema, né? Porque eu gostava muito de bicho, gosto até hoje, né? Mas aí fui pra escola, pensando nisso. Fiz a aptidão, o exame lá, passei e tal, fui pro internato. Então, já tô mudando a trajetória artística. A pergunta, ela foi bem específica, mas é que daí começa a migrar, né? Sim. No último ano da escola, eu descobri que tinha um grupo de teatro em São Vicente do Sul, porque tinha um funcionário que trabalhava na escola, e ele dirigia espetáculos e viajava com grupos de teatro amador e tal. Que hoje está na Pró-Reitoria de Extensão, é o Cláudio Correia, meu grande mestre, meu influencer da época. Já existia. Eu te falo, toda vez que eu encontro ele, eu falo pra ele, cara, e falo para as pessoas, esse cara aqui que me fez. Porque aí eu entendi que eu podia me comunicar de forma diferente, porque sempre teve essa coisa divertida de se comunicar. Eu tinha essa coisa de falar piada, né, da comicidade meio que natural, né, que foi descoberta no ensino médio. Porque no ensino fundamental até que eu era bom aluno, tranquilinho. Mais retraído, talvez. Era mais introspectivo. Me comunicava bem com os colegas, mas na aula não me ouvia. Tem dúvida? Aí me lascava. Entendeu? Mas e Ricardo, então, nesse momento tu estava lá no Colégio Agrícola, descobriu essa parte do teatro, já achou algo interessante, uma comunicação diferente, mas em que momento tu vem parar em Santa Maria? Esse que é o ponto de virada. Teve um momento na escola em que eles mudaram o anual para semestral, então, e eu reprovei no 3º ano, e eu precisaria fazer 1 ano e meio, e eu disse, eu não vou continuar a fazer 1 ano e meio. Entende? Eu não queria, já estava esgotado. E essa coisa também, essa distância de casa, não tinha saturado, mas assim, bom, e agora? O que eu faço? Entendeu? E aí eu conversei com o pai e com a mãe, eu disse, bom, eu voltei, retornei, terminei em Cruz Alta, e rapidamente, e eu queria voltar a Santa Maria. Por quê? Porque tinham veteranos da escola que tinham servido na base aérea, tinham ido lá fardados, tudo de azulzinho, o pessoal ficou todo... chamou atenção. O pessoal ficou todo muito impressionado. E eu digo, cara, porque eu tinha que me manter, né? Não tinha grana. Então eu disse, bom, cidade de cultura. Pensei, é lá.
Tinha a base aérea, mas também tinha a ideia da cultura ali rondando já. E aí tinha isso é importante, o mentor é muito importante na área artística. Eu sempre falo isso para qualquer aluno que está querendo iniciar ou que já está iniciado. Eu digo, cara, procura uma mentora, um mentor responsável, competente, uma boa escola de artes, porque esse vai ser o que vai te realmente definir para você, porque tem muita gente charlatã no mercado. Sempre teve. E nesse sentido, o Cláudio foi um cara que disse assim, olha, se tu quer, tu tem que estudar. Aqui eu não tenho condição, não consigo nem manter a mim, vou manter você. Sim. E tinha mais gente querendo, né? E aí eu disse, não, então vou tentar ir para as Forças Armadas. Aí eu me alistei, e aí tinha os testes e tal, e fiquei na Força Aérea por 4 anos. Porque daí eu queria ficar em Santa Maria. Esse foi o período assim que eu fiquei, tirando o período militar, que você tem o treinamento, né? Aí tinha o período de engajamento. Eu fiz o ano obrigatório e consegui o engajamento. Isso para mim foi determinante, porque aí eu podia me manter de verdade, né? E aí tentar. Eu tentei grupos de teatro aqui. Na época, isso era 96 já, início de 96. E eu não conseguia. Não encontrava. Tentava fazer algum curso, mas nada era legal. Porque eu tinha uma referência. Né? Eu digo, cara, e agora? Aí eu tinha um rapaz que dançava balé e era militar da base. E um dia, casualmente, encontrei, porque ele era mais velho que eu lá. E conversando, mas tu não quer ir no festival de dança aqui de Santa Maria, dança, eu quero. Aí eu fui assistir e fiquei, cara, que legal isso. Aí na outra semana eu fui na escola Thais Miller e disse, cara, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu queria trabalhar com vocês aí. E aí eu disse, não, então faz o seguinte, tu dança? Eu não danço. Quer dançar? Pode ser. Daí você fica aqui, você entende, você vai viver um outro lugar. E aí eu era militar de dia e da tardinha pra noite eu ia fazer aula de dança, balé, jazz. E na época, a gente sabe que hoje ainda existe, né, infelizmente, mas na época como que as pessoas encaravam isso? Existia um certo choque dessas duas profissões de mundos, digamos que diferentes? Com certeza, existe. Muito, né, isso, né? Às vezes assim, eu sempre fui muito tranquilo com isso. Por quê? Existe aquela história da autoestima que é fundamental. E quando o pessoal sabia que eu tava... O que tu vai fazer? Não, tu tá dançando. Era só o que faltava. Até que um dia eu disse, então no refeitório, né? R. Santos era meu nome de guerra. R. Santos, uma galera, né? Dá um pinote pra nós aí, deixa eu ver se estão dançando balé. A galera estava... Eu peguei a bandeja e fiz uma pirueta, fiz um giro, tal. E eu repousei a bandeja com tranquilidade, fiz Cara... Que legal. Só aquilo acabou. A galera achou o máximo. Claro. Aplaudido sabe aquelas... Eu digo, o que tá acontecendo? Não precisa tudo isso. Mas ok. E aí a galera... Porque tinha mais um rapaz que começou junto, que também era militar, e ele não aguentou pressão. Ele saiu fora. Ele não aguentou muito em função disso. Exato. Não aguentou. Aí ele saiu. Então quer dizer que a gente precisa ir para um intervalo, mas quer dizer que a dança foi uma porta de entrada para esse mundo das e artes. foi muito importante, porque ela foi determinante para mim entender que dança não era para mim. Então a gente já vai chegar aí, a gente vai para um rápido intervalo com o DNA. Estamos aqui conversando com o ator Ricardo Paim, voltamos já já. Inscreva-se na especialização da Universidade Franciscana. Qualifique seu currículo profissional. Conecte-se com profissionais de diversas áreas e aprenda junto a professores com ampla experiência acadêmica e de mercado. Experimente nossa qualidade de ensino reconhecida no ensino superior. Inscreva-se na especialização da Universidade Franciscana. Veja os cursos disponíveis em ufn.edu.br. O Diário está abrindo as portas para receber seus leitores, parceiros, ouvintes, telespectadores, web espectadores no projeto Diário e Você. Prazer em conhecer. Venha conhecer a estrutura de todas as nossas plataformas. Diário Impresso, site do Diário, site BEI, TV Diário, Rádio CDN, SM Outdoor e Revista Persona. A inscrição pode ser feita pelo WhatsApp 991 950934. Estamos te esperando.
O Clube Demais é muito mais vantagens para você. Aproveite agora. Voucher de R$7 na revenda de gás Pistoia. Acesse clubedemais.com.br e vem ser mais. Clube Demais, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. A notícia tem urgência e prioridade no Central CDN. De segunda a sexta, em 2 edições, a equipe do Diário faz um giro por Santa Maria e região com as principais informações do dia. O programa vai ao ar às 11, com a apresentação de Thaís Sereta, e às 17 horas com Rogério Kerber. Central CDN, a notícia direto ao ponto. Escola Nossa Senhora da Providência. 57 anos educando com base nos princípios guanelianos. Faça parte dessa história. Oferecemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência. Educar pelas vias do coração. Fone 3221-1862. A revista Persona do Grupo Diário já pode ser encontrada em 11 pontos de venda em Santa Maria. Garanta a sua Persona, uma revista influente, criativa, relevante, otimista e diversificada. Acesse persona.net.br ou chama o Grupo Diário no WhatsApp 55-3213-7272 e saiba qual o ponto de venda mais perto de você. Camila Cunha. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a jornalista Camila Cunha e sigo aqui conversando com o meu entrevistado de hoje, o ator Ricardo Paim. Estava nos contando sobre esse início dele nas artes, que começou pela dança. E aí percebeu que não era por aí, Ricardo? Não era. O corpo não correspondia à performance necessária. Para explicar ao público, né? Que eu tinha uma infância muito ativa com esporte. Sempre foi assim. Mas não tinha uma educação física. E isso acaba trazendo, né, músculos retraídos, né, encurtamentos, e isso foi um sofrimento. Eu fiquei um ano dançando balé clássico, fazendo jazz também, mas o que me deixou mais tempo na dança foi o street dance. Isso me deixou um pouquinho mais. E paralelo a isso, né, eu ainda militar, eu não estava ainda em cênicas, nem sabia que iria. A gente trabalhava com produção, porque aí a gente fazia junto o Festival de Dança, Santa Maria Dança, né, que era do Paulo Xavier, não sei agora como é que está, mas enfim, na época era a Thais Miller também que tocava, e a gente trabalhava bastante e aprendemos muito de produção, sem saber que estava trabalhando com produção de eventos. E já estava se preparando para uma carreira futura sem nem saber. E aí volta a história de trabalhar com pessoas, né? Bem antes, lá em São Vicente, eu entendi que eu gostava de conversar, gostava de dialogar, mas gostava de fazer algo para que as pessoas rissem. Sim. Só que aí já tinha esse humor. Né? E aí eu não sabia como dar vazão para isso, né? E aí veio Santa Maria nesse sentido. E depois da dança, claro que a gente seguiu trabalhando um pouco, né? Tivemos muitas pessoas que a gente conheceu que também nos apoiaram. Eu digo nós porque nós era quase uma república em casa, né? Primeiro de dança, depois de teatro, quando eu ingressei no curso de cênicas. Aí o Ricardo foi parar no curso de cênicas. Ainda militar. E quais eram essas primeiras experiências aí nesse mundo das artes? Era uma vontade tão grande de fazer, porque eu não podia fazer todas as cadeiras. Eu ainda era militar, então eu fazia aquelas que eram possíveis, né? Então, ou eu chegava fardado ou saía fardado para ir pro quartel, né? Mas, com um semestre, eu já estava envolvido com um monte de ensinação de gente bem adiantada. Porque também tinha essa questão, porque a maioria dos projetos, dos espetáculos, né, pelo menos na Europa, né, porque é o que a gente estuda muito, teatro europeu, eles são prioritariamente de homens.
poucas mulheres personagens. E isso dificultava bastante também, e dificulta até hoje, né? Claro que hoje deve ter mudado bastante, eu espero que sim, né? Porque tem muito teatro brasileiro massa, sul-americano e tal. E só que era um facilitador, porque aí todo mundo, pra mim, né? Todo mundo queria, tem um rapaz aí que tem explosão. E às vezes precisa de uma explosão. Energia, né? Imagina, gostava de esporte, estava sempre jogando, sempre fazendo alguma coisa, nesse sentido, gostava de dançar. Né? Ou seja, um certo consciência corporal eu tinha. Né? De movimento, de espaço. Né? E quando se fala, tu falou bastante do teatro, né? Quando a gente pensa em um artista, a gente fala em ator, eu até comentei isso com a Patrícia, sua esposa, eu entrevistei a Candice também, ela falou bastante sobre isso, que existe aquele estigma do ator estar voltado para a televisão. Hoje em dia, ainda que as novelas não estejam mais tão em alta quanto já estiveram. Qual era o foco? Quando tu entrou na faculdade, tu te imaginava fazendo o quê? Trabalhando com o quê exatamente dentro das cênicas? Como eu tive um mentor antes que nos mostrou, assim, analógicos, né? Sim. Nós éramos analógicos totais, assim. O que mais nos aproximava da tecnologia era a televisão. E não havia um problema de atuar em TV. Né? Mas como era teatro e era uma linguagem completamente desconhecida naquele tempo, eu me dedicava para aquilo. Eu gostava de escrever também. E aí foi uma troca. Eu nem era para estar em elenco. O cara que ia apresentar adoeceu, não podia ir para o festival que já estava marcado. E eu sabia o texto de todo mundo. Daí eu substituí, aí enlouqueci. Entendeu? E aí você se encaixa. Quando eu cheguei no curso de cênicas, era quase o mesmo padrão. Só que aí, com mais tempo de preparo, com mais treino, com uma teoria, você ia estudar muito mais. Então, para mim, era tudo que eu buscava. Tu te encontrou ali? Ali. Tudo bem, eu não sei para onde eu vou, não sei o que eu vou fazer, mas aqui tá tri. Tá bom. Entendeu? Quando eu começava as apresentações de final de semestre, era deleite para todo mundo, na verdade. Né? E às vezes não caía ficha para alguns também, porque tinha gente que queria televisão. Isso era fato. Mas quando você passava ali 2, 3 meses dentro de algumas disciplinas que iam te moldando, você entendia o que lugar você estava. Né? Porque quem não queria estar ali, rapidinho meio que saía, sabe? Percebia que não era o lugar. E era realmente bastante cansativo, é desgastante, você sofre porque você está trabalhando, né, com pessoas e você está ouvindo também. Né? Não é, ai, que legal que tu faz. Não. Tá completamente errado. Sim. Vamos para outro caminho? Ah, mas eu não quero. Não, mas aqui você precisa ir para outro caminho. Esse caminho não vai levar onde você quer chegar. E aí, só que era tudo muito tranquilo nesse sentido, sabe? Só que tem gente que não entende. E aí se sente meio que tolhida ou agredida. Porque o professor, o orientador tá ali para te dizer, não tá certo isso, não tá funcionando. Aí tem pessoas que tá bom, então não quero, não é aqui para tá. Mas fora isso, eu acho que hoje em dia, como você perguntou, né, com relação à TV, eu acho que tá mais intenso porque tem outras plataformas, né, que estão pedindo profissionais. Então as pessoas estão olhando e às vezes elas não estão entendendo que nessa determinada plataforma você tem que ter técnica, você tem que ter a história, não digo acadêmica, mas de treino, de um profissional te orientar. Porque tem coisas que são necessárias, né? Em contracenação, ela é uma troca, né, de técnica, não tem como. E a gente, saindo desse passado aí, meio início da faculdade, e a gente pulando agora para o presente. Vocês hoje vivem do teatro, dessa arte. Eu queria que tu nos contasse um pouco, eu acompanho bastante vocês, principalmente a sua esposa, a Patrícia Garcia, e eu estava comentando contigo antes de começar o programa, eu tenho a impressão que vocês não param em Santa Maria e fico vendo o quanto é louca essa vida de estrada e montagem de teatro, daqui a pouco ela tá toda com figurino e daqui a pouco já tá em outro. Como que é essa vida de vocês na estrada? Como que funciona? Vocês levam peças de teatro para vários lugares? Como que é isso? Cara, isso aí a gente sempre brinca, né? Quando a gente tá em algum lugar por aí, esse mundão de meu Deus, a gente tá com o elenco lá, independente do elenco, chega uma hora assim, olha, quando a gente tava no curso de cênicas, tudo que a gente queria era uma trupe que colocasse tudo dentro de um carro para chegar num lugar que tu não conhece, que tu nunca esteve, e monta tudo e apresenta. E depois desmonta, carrega e vai para outro lugar, que é
meio que mambembe, né? É tudo que a gente quer. Dá um trabalhão. Só pode. Dá um trabalhão, dá um cansaço. Mas isso é só, vou dizer assim, eu falo que é efeito colateral de realizações, né? Quem é realizado na sua profissão sempre vai ter o seu momento de cansaço. Agora é um prazer. A loucura... Claro que esse ano que passou, a gente tinha muita coisa represada em função da pandemia. Então a gente montou 2 espetáculos esse ano passado. 2. Que era para ter sido montado em 2021, pelo menos um. E aí o outro, 2020 também era assim. Então os 2 ficaram para esse ano. Passou. E circular com eles. Fora os outros que já estavam engatilhados para começar, que era para começar em 2021, que não ficou. Ele não começou em 2022 no início, teve que ficar para o segundo semestre. Então a gente passou muito tempo na estrada, viajando. E aí... A Patrícia também é muito tranquila, a gente gosta de estrada, a galera gosta de estrada. A gente é muito sorte, porque a gente tem excelentes profissionais, boas pessoas assim, ao extremo. E não se tem uma rotina, né? Eu fico pensando, toda cidade que vocês vão parar para apresentar aquele espetáculo, você não sabe exatamente o que está esperando. Não. E eu pergunto isso assim, eu fico imaginando, a plateia faz diferença para vocês? O que a plateia passa? Faz. É uma troca de energia. Né? Assim, 95% a troca é intensa. Às vezes acontece de a plateia ser fria, por uma condição ou outra. Às vezes chega uma professora e diz: por que vocês têm que ficar quieto? Você não você o que a gente, mas Jesus, não vai começar legal. O pessoal já tá aqui, ó. Não tô afim mais. Entendeu? E até você virar, mas a gente vira, só que assim, começa muito frio. Mas fora isso, a gente tem uma forma de conduta que é não menosprezar a inteligência do espectador. Porque quando se fala em teatro infantil, porque a gente tem para todo tipo de público, tá? Toda faixa etária. Mas a gente tem, sei lá, vou tirar um número aqui, 60% é infantil, tá? Das mais variadas faixas etárias do infantil. Só que tem muita coisa que é apresentada ao público de forma infantiloide. E a gente não vai tratar a criança de uma forma que ela não queira ser tratada. A gente vai comunicar. Então, muitas vezes começam com diálogos bem... Para a professora assistir, o professor vai assistir e vai dizer: mas isso não é para criança. Saca? Mas um pouquinho o professor compreende a dinâmica, porque também é para adulto. Todos os nossos espetáculos são infantis, mas também tem que ser divertido para adulto. Então, tem que funcionar para os dois públicos. Sim, porque quem é que leva no teatro? Né? Quem é pai, mãe, vó, tio. E a gente já foi... Como tios, nós não temos filhos, nós temos tios, somos tios. E nossos sobrinhos a gente leva ao teatro e às vezes assim, misericórdia. Tá bom, vamos ficar, a criança tá aqui. Mas assim, a gente sabe que às vezes se torna cansativo. E para pai e mãe que não compreende, não levo mais. Saca? E aí se quebra esse início de tentar ter essa cultura de levar o seu filho no teatro, que a gente já sabe que existe uma força para que isso aconteça, mas que às vezes não acontece, né? As cidades às vezes nem tem tantas peças, dependendo de onde tu morar, não existe teatro, né? E aí tu vai na peça e já fica meio assim, daí não volta. E o relato, e assim, a prova cabal é sempre que a gente termina a apresentação. As crianças estão sempre felizes ali, faz foto, não sei o quê. Sim. Só que os pais, eles ficam, ou professores, né? Que a gente vai muito a escolas, assim, ai, que coisa bacana que vocês apresentam, a gente se diverte também. Obrigado, prof. O que eles imaginavam que seria para os alunos, os professores também se divertem. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já com o DNA. Já está disponível o aplicativo do Grupo Diário. Nele, você escuta a rádio CDN 24 horas ao vivo e pode consumir todo o conteúdo do Diário e do BEI. Tudo em um só lugar. Baixe agora. Disponível para Android e iOS. O Sala de Debate traz opiniões sobre diferentes pontos de vista de tudo o que acontece em Santa Maria, no estado, no país e no mundo. Com o comando de Claudemir Pereira e Rogério Kerber e a presença de mais de 60 debatedores por semana, você acompanha o programa na CDN e na TV Diário. É de segunda a sexta, em 2 edições, ao meio-dia e às 19 horas. Cooperar é unir forças.
Nós da Cotricel sabemos que é em meio aos obstáculos que encontramos os melhores caminhos. Ao lado dos nossos associados, projetamos o desenvolvimento do início do plantio até o momento da comercialização, unindo conhecimento técnico, trabalho intenso, tecnologia e inovação. Seja um associado da Cotricel. Cotricel, há 65 anos unindo forças e cooperando com o agronegócio. A revista Persona do Grupo Diário já pode ser encontrada em 11 pontos de venda em Santa Maria. Garanta a sua Persona, uma revista influente, criativa, relevante, otimista e diversificada. Acesse persona.net.br ou chama o Grupo Diário no WhatsApp 55 3213 7272 e saiba qual o ponto de venda mais perto de você. Termas Romanas, única água termal salgada com propriedades medicinais do Brasil. Venham conhecer a Fazendinha do Bosque. Fone 559-9969-0109. Hotel Recanto Business Center com hospedagens e seu grande centro de eventos. Fone 559-9969-2763. Empório das Oliveiras com azeite especial. Recanto Maestro, o ouro líquido da gastronomia. Fone 559-9208-3154. Aproveite esse verão para conhecer as grandes e especiais novidades do Recanto Maestro. Para você e toda a família. DNA. Camila Cunha. Voltamos com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a jornalista Camila Cunha e sigo aqui ao lado do meu entrevistado de hoje, o Ricardo Paim. E durante essa entrevista teve um nome que a gente citou várias vezes e que também que ela faz sentido para toda essa trajetória, que é a Patrícia Garcia. Antes de eu pedir para o Ricardo me contar sobre eles, eu vou fazer o inverso. Gabriel, por favor, tu pode colocar o áudio da Patrícia para a gente ver primeiro o que a Patrícia tem a nos dizer e aí depois o Ricardo nos conta sobre esse encontro deles, que é um encontro da vida, né? Socorro! Oi, e lá se vão quase 23 anos de enamoramento. Quem diria, hein? Muitas vezes as pessoas, quando nos encontram, perguntam: mas vocês dormem no formol? Vocês não envelhecem nunca? E eu diria que muito disso vem da leveza como a gente tenta ver e levar a nossa vida. Geralmente o poético da relação é o Ricardo, né? Todo mundo sabe. Na Armazém, eu sou a Arma, ele é o Zen, né? Fica muito claro isso para todos. Mas isso é uma grande verdade. Eu acho que nesses anos todos, uma das coisas que eu mais aprendi com o Ricardo é levar a vida de uma forma leve, porque onde ele vai, as pessoas têm ele como uma pessoa alegre, uma pessoa verdadeira, uma pessoa feliz. Muita gente me pergunta: como é que tu aguenta? E eu acho que justamente isso que é o teu maior encantamento. E o que eu posso dizer? Como eu não sou muito romântica, eu até já falei bastante, hein, amorzinho? Eu posso dizer que sim, eu sou uma mulher muito sortuda em ter encontrado um homem assim, tão maravilhoso, para dividir a vida comigo. Te amo, amor. Então já começamos com essa declaração, começamos bem. Ai, que coisa. É o amor, né, cara? Eu digo, as pessoas criam muitas expectativas com relação às relações, né? E a gente sempre conversou muito desde o princípio. Na verdade, a gente começou o relacionamento conversando. Não havia nada entre nós. As pessoas: vocês estão namorados, estão... Não tinha nada, a gente só conversava muito, assim. E acho que essa empatia, né, ela vem dessa... Como diz a Patrícia, existe uma lealdade em falar aquilo que você pensa. E a gente tem que falar sempre de forma respeitosa, né? A gente tem que tentar sempre, mesmo aquelas coisas mais duras, às vezes são verdades que precisam ser ditas, né? E isso acho que elimina muito problema.
de relacionamento. E a gente se dá muito bem nesse sentido, assim. Porque às vezes, ela tá brava hoje. Alguma coisa que vai... Eu até pergunto, mas daí amanhã então, amanhã a gente conversa. E a gente deixa para conversar no momento. E é paciência também, sabe? E a gente se ama tanto, né? E a gente, às vezes, nessas loucuras de apresentações que você perguntou antes, né? A gente tá o tempo todo juntos, carregando cenário, montando cenário, né? Almoça, apresenta, desmonta, em cena, tá em cena juntos. E aí a gente consegue se ver, olho no olho, de fato, à noite, quando vai deitar. Boa noite, amorzinho, boa noite. Que é um casal que trabalha junto, que faz tudo junto, né? E aí a gente ouviu muito essa questão, isso não dá certo, esse relacionamento com profissão. Sim, é um clichê de dizer que não pode misturar as coisas. Não existe receita, mas né? Tá aí um caso que... E ela, cara, a Patrícia, sim, é uma pessoa... A inteligência dela é apaixonante, cara. Ela é demais. Que lindo, Paty. Tu viu só? Não, e Paty, tu que deve estar nos escutando, tu viu que normalmente existem essas declarações entre os casais aqui no DNA, mas o teu nome já foi citado como o grande amor da vida na introdução, antes dele dar um boa tarde aqui. O Ricardo, a produção ele já tinha citado isso para a produção. Ricardo, inclusive vocês são casais na ficção também, né? Tem personagens. Sabe que, olha só. Nós não temos um relacionamento de marido e mulher em espetáculo. Não tem. O vô Venâncio é avô da Feliciana. Tá, mas sabe quais são as minhas memórias? Pra quem tá escutando e ainda não associou a imagem, a Patrícia e o Ricardo, você certamente em algum momento da vida já viram na Feísma, eles dois, né? Com aquelas alegorias daquelas fantasias, os espetáculos da Coca-Cola, do Natal, eles são um clássico da cidade. Mas então é avô. Eu jurava que era avózinha, que era um casal. Não. Eu sabia que o Venâncio e a Feliciana, eles, pra gente, se tornou assim, meio que... Eles se tornaram personagens meio que da cidade. São personagens da cidade. Foi uma encomenda para a Feira de Livro. Eu quero te perguntar isso. Vamos introduzir na pergunta a criação do vô Venâncio. O vô Venâncio foi um pedido para a Feira de Livro através do Sesc, né? E aí queriam que fizessem contações de histórias e tal. E a gente, olha, a gente pode fazer, não tem problema. Só que tem que ser a gente tem um molde que você opera com a criança que tem que ser aconchegante. Então, se fosse muito grande, a gente não tinha expertise para ir por grande palco contar a história, entende? A gente nem trabalhava com microfone para começar. E aí eu digo, não, tem que ser mais aconchegante, tem que tornar isso... Aí eles criaram um espaço fechado, né, para que chegassem as crianças e tal. Levamos um palquinho nosso lá e começamos... E criamos... vamos fazer que tipo de história? Quem sabe a gente pega essa dualidade, né, de idoso com um jovem, né, para criar essa dualidade, beleza. Pode ser o quê? Pode ser um avô, uma avó, né? Meu avô sempre contou muito caos, né? Então o vô Venâncio foi inspirado no meu avô. E aí a gente foi ensaiando, né, e contando história, moldamos um personagem gaúcho, porque também tem quem... de repente tu não tem um avô, mas tem um tio, bonachão, tem alguém que é próximo de você, que contava caos. E isso também aproxima os pais. Os professores, a gente volta àquela história, né? E quando a gente fala, eu falei sobre a criação do personagem, inclusive o vô Venâncio apresentou aqui o Baita Chefe também, né? Que azar pro Baita Chefe, que barbaridade. Isso aí eu vou te dizer um troço. Olha, agora eu vou puxar pro meu assado, tá, vô Venâncio? Tá. Eu ganhei o Baita Chefe, acho que na primeira ou na segunda edição, no voto popular. Quando eu digo assim que foi no voto popular, não adianta porque o pessoal não provou, não interessa, o troféu do Baita Chefe está lá em casa. E aí, quando a gente fala em criação do personagem, eu te pergunto sobre a criação das peças. Agora, resumidamente, essa maneira de comunicar, isso que eu achei muito interessante, que eu já vi vocês falando, comunicar através de peças de teatro. Então, quer dizer que a gente pode ter um teatro corporativo para uma turma de médicos, para algo da agricultura. Como que funciona isso? No teatro não existe um limite, né? O limite, ele é em função daquilo que é legal, de base legal mesmo, e naquilo que é orçamentário. É isso que vai te dar a possibilidade de ser um Soleil, né? Ou o nosso
Nossa forma, né, de gerir. Nós levamos o som, nós, sabe? Agora, vou te dizer, vou exemplificar, tá? Em 2008, a gente fez parte de um projeto chamado Escolinha da Gabi. Ali nos foi pedido para fazer a montagem de uma história que era para ter um menino maluquinho. Mas que esse seria o ponto base. O que precisaria ter era brincadeira infantil, né? E precisaria ter algo ligado ao circo, circense. Beleza, para nós foi uma alegria. Né? A gente enlouqueceu, fizemos um espetáculo divertidíssimo. A gente tinha até que reeditar o espetáculo, porque as gerações já passaram, já foram. Tem gente com filho aí, entendeu? E a gente entendeu que existia um lugar que era pouco explorado, pelo menos na nossa região. E os produtores e produtoras começaram também a entender isso. E nós fomos chamados para fazer alguns espetáculos em função das empresas. E aí, claro, vamos falar sobre o quê? A gente vai falar sobre, no caso de uma patrocinadora, falar sobre, sei lá, sobre lixo? Tá, até podemos falar, mas então vamos falar sobre sustentabilidade. Mas a gente não faz palestra. A gente faz teatro. Então a gente vai inserir no contexto de uma história, né, a sustentabilidade. Serve? Serve. 2015 isso. Sucesso. Sei lá, 200 e tantas apresentações de um espetáculo. Tenho 2, inclusive. O Terra Vista é 1, tem o Terra Vista 2. E tá rolando aí, tem uma minissérie que vai sair daqui a pouco, que é em função do Terra Vista 1. Vai sair. Então, assim, as possibilidades são as mais variadas e infinitas. Basta dialogar e também as instituições entenderem que as leis de incentivo, elas estão aí para auxiliar também. Existem sim, bases legais de coisas que você pode e coisas que você não pode. Mas é o mais infinito. E aí, você está falando com um público infantil, infanto-juvenil, um público adulto, de uma temática que necessariamente ela não precisa ser chata. Entende? Essa é a nossa luta também. É uma maneira muito interessante de levar um assunto sem que se torne algo cansativo e que, às vezes, numa palestra, se ela não for bem feita, ela pode nem fixar tanto a ideia. E uma peça de teatro marca, se ela for bem feita, assim, a gente fica com aquela informação de uma maneira mais fácil. Você tinha citado antes, a gente estava conversando sobre uma peça que fala sobre doação de medula. Poxa, vai falar sobre doação de medula, como é que a gente vai falar isso para o público? Delicado. Ou doação de órgãos para crianças, como é que a gente fala sobre isso? Esse espetáculo que é inspirado num livro, que é infantil, com a tartaruguinha que perdeu o casco, ele é divertidíssimo. Pra gente, assim, é um dos... De todos os espetáculos, é o nosso espetáculo de amor. Amorzinho, assim. Esse é um dodói, porque a gente está falando para criança, de uma forma divertida, e o adulto tá assistindo, chega na hora, no finalzinho, assim, a criança até fica assim, sabe? Fica meio assim, suspensa, assim, aqui era triste, mas não ficou triste. O adulto já chora. Claro, eu já ia montar o coração. Mas, enfim, é um trabalho muito importante que se leve dessa forma. A gente vai agora pro último intervalo do DNA e voltamos já aqui conversando com o Ricardo Paim. Conosco uma assinatura do jornal Diário Combo Impresso mais digital e ganhe um brinde especial. Ligue para a nossa central de atendimento 3213-7272 ou acesse o nosso site www.diariosm.com.br. Escolha a modalidade com planos e desconto especial. Diário, cada vez mais perto de você. O Sala de Debate traz opiniões sobre diferentes pontos de vista de tudo o que acontece em Santa Maria, no estado, no país e no mundo. Com o comando de Claudemir Pereira e Rogério Kerber e a presença de mais de 60 debatedores por semana, você acompanha o programa na CDN e na TV Diário. É de segunda a sexta, em 2 edições, ao meio-dia e às 19 horas. A CDL Santa Maria é muito mais do que uma entidade representativa. Ela é um hub de informação, networking e troca de experiências com as mais diversas soluções para você e a sua empresa. Associe-se à CDL e faça parte deste ambiente de apoio e estímulo da economia local. CDL Santa Maria. A gente cuida de tudo para você cuidar do seu negócio.
Camila Cunha. Voltamos com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu estou aqui conversando agora no último bloco com o Ricardo Paim, ator, nos contando sobre toda a construção do personagem, das peças. Mas agora a gente volta para os áudios, que são as pessoas que querem mandar recados para o Ricardo. Agora nos últimos minutos finais. Gabriel, por favor, vamos escutar os 3 próximos áudios. Buenas, Ricardinho. Eu só gosto de agradecer por esses anos de amizade e por os bons momentos que a gente tem passado juntos. O Ricardo é uma pessoa que está sempre com o astral lá em cima, que cativa com as brincadeiras do dia a dia, que sempre tem uma palavra de apoio nos momentos importantes, mas que principalmente está sempre de coração aberto, te ouvindo, te olhando nos olhos. Além de tudo isso, eu acho que o trabalho da companhia, que eu também acompanho ao longo dos últimos anos e até participo em alguns momentos, e quando a gente vê de perto, assim, em pequenas ações, o que muda isso na vida das pessoas, a gente entende o porquê do Ricardo ter essa sensibilidade toda. Então é isso, eu sou teu fã. Beijo. Muito bem. Vamos agora mandar um áudio para Ricardo Paim. É bom para você, é bom para mim. Muito bem, então o que eu vou falar do Ricardo Paim? É um cara que eu conheço já faz um tempo, que ele me viu quando eu era muito jovem ainda e disse: olha, esse gurizinho que incomoda aí, acho que vai dar bom. Depois de um tempo ele começou a dar umas oportunidades para mim, de trabalho, e eu aproveitei todas e continuo aproveitando todas. É um cara que eu tenho muito orgulho de dividir o palco. Eu aprendo muito com ele. É um cara sensacional, que tem um coração incrível e que com certeza quero continuar nessa trajetória aí, vivendo muitos anos ao lado dele, trabalhando com ele e fazendo as coisas juntos. Que bom que tu tá aí, cara, porque daí as pessoas podem ver o quão especial tu é, tá bom? Não consigo não falar que eu me sinto parte dessa família aí e desejo muito sucesso, tá bom, cara? Te amo e vamos dar-lhe, sabe por quê? Que lindo que tu é! Beijo! E falar do Ricardo, ou melhor, do tio Ricardo, né? Porque desde 2013 é assim que carinhosamente chamamos. Faltariam palavras, né, para descrever tudo que o Ricardo representa para nós. Amamos incondicionalmente, falo em nome do Gabriel e do Miguel, né? É uma pessoa sem palavras, assim, porque por tudo que fez por nós, por tudo que faz por nós, né? Então é aquele tio que tá pronto para tudo, para todas as horas. E já passamos tantos perrengues nessa vida, né, que daria um livro pra gente escrever aqui, mas o que a gente tem a dizer, a palavra é gratidão. Gratidão por tudo que é, por tudo que faz, por tudo que significa para mim e principalmente para os guris. Oi, tio Ricardo, tudo bem? Eu vim aqui para falar que eu considero o tio Ricardo um pai, de tanto que ele me ajudou. Eu amo ele. Um beijo. O Miguel ainda não fala, mas tá aqui mandando um beijo, né? E amamos você. Tivemos aí, então, o Fernando, o Felipe Mendes, que é o Catupiry, e agora a cunhada Débora e o sobrinho. Bebe. Que loucura. Olha, eu vou falar. Fefe, Fernandinho, né? A gente diz que é minha marida, né? Que é uma relação mútua de parceria, de amizade que transcende, assim. É louco. E é uma amizade bem recente, assim, se for... De tanta gente que a gente se relaciona, né? E a gente tá aí há uns 6 anos, mais ou menos. E foi um amor à primeira vista, assim. É incrível, assim. Um cara sensacional. Multifacetado. Esse cara, ele é cheio de habilidades. Só vendo pra criança. O Felipe Mendes, bom, conhecidíssimo da galera, também, né? Fácil essa. Assim, eu te dizer que quando a gente viu trabalhando, assim, é moleque. A gente tinha uns 14, 15 anos, assim, a gente olhou assim, que loucura, sei lá, esse piaite. Né? E aí, a gente, sabe quando você tem
o discernimento de que uma pessoa diferente para a arte estava ali. E de repente a gente estava junto o tempo todo, trabalhando juntos. E ele que não sabe, mas ele tem mais coisa por aí, mano, velho. Olha, já foi um spoiler. Spoiler. Agora pra gente a minha Deb, mas credo, é o que eu vi crescer, né? Vi crescer. Tem mais o outro irmão, o Arson, né? Que também era toquinho quando a gente tava junto no início. São pessoas que eu amo de paixão, assim, família, né? A pai e a mãe dela, assim, a gente vive juntos, mora juntos, é uma galera. Uma grande família. E aí, agora, pra finalizar, desculpa ter cortado. Não, vamos aos 3 últimos áudios pra gente ver de quem são essas vozes. O Dr. Ricardo Paim. Falar desse cara, eu não sei se é simples. Porque tem tanta vida já que a gente passou juntos. Tem tanta coisa. A gente se conheceu na faculdade. Ele é meu veterano, na verdade, mas ele se aproximou muito rápido da minha turma por causa de uma certa Patrícia. Que inclusive ajudei muito a que esses caminhos se cruzassem. Se concretizassem, na verdade. Eu acho que eles se cruzaram entre eles mesmo, sozinhos, assim, se descobriram, mas eu tive o prazer de estar ali do lado e ver isso acontecer. E o Ricardo, pra mim, é meu irmão mais velho. É uma dessas pessoas que surgem nas nossas vidas e entram pra família. E a gente trabalha muito juntos, né? Então, às vezes, essa coisa toda se confunde entre o universo de família, amizade, trabalho. Mas a gente sempre teve também condições e maturidade para saber lidar com isso nos mais diferentes momentos, assim, mesmo nos momentos em que a gente teve que parar e conversar um pouquinho mais sério para resolver algum problema, e que geralmente era um problema profissional que estava correndo o risco de influenciar na nossa vida familiar, assim, na nossa vida de amizade, né? Mas o importante foi que a gente sempre soube que a nossa amizade era muito mais importante do que o nosso trabalho. E é isso, não tem mais o que dizer. Não tem o que dizer muito do Ricardo, tem o que viver com ele, tem o que sentir. E aí, o Ricardo é uma das pessoas mais grandiosas que eu conheço. Ele sempre foi muito companheiro, prestativo, atencioso e amoroso com todos ao seu redor. E depois, com o passar do tempo, ele saiu de casa, foi para a escola agrícola, ficou por anos lá. E até foi onde ele despertou essa parte teatral dele. E depois ele foi para a base aérea e, por surpresa, ele acabou fazendo artes cênicas. E eu tenho muito orgulho da pessoa que ele se tornou, o ser humano que ele é e do profissional que ele é. Então, nós temos muito orgulho dele e ele é uma pessoa muito amada por todos, né? E é o meu irmão querido, eu digo sempre pra ele que ele é meu lindo, né? Com esses olhos azuis dele. E eu amo muito, muito meu irmão. Ricardo é uma das pessoas mais importantes da minha vida. É meu irmão. A gente sempre esteve junto na infância. Formamos uma base, né? Que um ajudou o outro, colocar tijolinho por tijolinho, e às vezes a gente tinha que carregar areia, cimento para formar essa base, né? E isso nos tornou muito fortes e muito unidos. E hoje o Ricardo é esse homem ímpar, uma pessoa íntegra, que nos traz muita alegria para nossa família
ele significa construir sonhos e realizá-los, né? A gente fica até emocionado porque esse menino foi atrás dos seus sonhos e conseguiu realizá-los. E hoje é um homem de bem, é um homem íntegro e que tem um significado enorme no nosso coração. Te amamos, tio Ricardo. Finalizamos então muito bem com esses lindos e emocionados áudios. É o tempo, eu tô... Tivemos a irmã Cláudia, a irmã Cristiane. E o Thiago. E o Thiago. E agora, já com o tempo estourado, Ricardo, preciso te agradecer a tua presença. Foi ótimo compartilhar. Eu vou chorar ali e já volto. Depois tu manda recado para todas as pessoas que fizeram esses lindos áudios. Muito obrigada. Obrigado, vocês, muito sucesso para vocês, que vocês continuem fazendo esse trabalho brilhante, levando alegria e informação também para todos esses cantos aí. Muito obrigada. Obrigado, vocês. O DNA de hoje vai ficando por aqui e amanhã é dia de TBT e eu, Camila, volto na sexta-feira. Tchau, tchau. A notícia tem urgência e prioridade no Central CDN.